Agente do serviço secreto grita para levar o presidente ao bunker. O comandante em chefe dos Estados Unidos é arrastado da sua mesa para fora do salão oval. Fora das janelas da Casa Branca, há um flash brilhante. O presidente é escoltado por um conjunto de escadas até um bunker reforçado sob o prédio. A porta anti-explosão é selada com uma nuvem em forma de cogumelo sobre Washington, Distrito de Colômbia. E o restante do governo? Os EUA tiveram várias versões de um plano de juízo final para assegurar a sobrevivência de seu governo. Os Estados Unidos podem proteger sua cadeia de comando e manter um governo operacional durante o dia do juízo final? À medida que descobrimos mais detalhes sobre o plano de sobrevivência do governo, pode se tornar aparente que há uma grande falha nele. Muitos analistas militares afirmaram que o mundo está mais próximo de uma guerra nuclear agora do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria. Isso está diretamente ligado à guerra de Putin na Ucrânia e à falha do exército russo em garantir uma vitória rápida. Se a Ucrânia parecer mais ameaçada, a vitória da Federação Russa é mais provável. Se a Ucrânia parecer vitoriosa e as forças russas derrotadas, Putin aumentará a retórica nuclear. A Federação Russa tem aproximadamente 5.977 ogivas nucleares, o maior número de qualquer país do mundo, seguido pelos Estados Unidos com 5.428. Isso significa que ambos os países têm mais do que suficiente dispositivos nucleares para causar o fim do mundo e efetivamente eliminar governos inteiros, se julgarem necessário. A combinação de um líder instável na Federação Russa com poder militar incomparável e um vasto arsenal nuclear tem levado muitos a se preocupar com o futuro do nosso planeta. Também é importante notar que o Reino Unido tem 225 armas nucleares, a França tem 290, a China tem 410, a Índia tem 164 armas nucleares, o Paquistão tem 190, a Coreia do Norte tem aproximadamente 30 e Israel pode ter até 90 ogivas nucleares. Logo, o risco de diversos governos lançarem armas nucleares, iniciando o apocalipse, é altíssimo. No plano de dia do juízo final do governo dos Estados Unidos, quem lança armas nucleares, se alienígenas invadem do espaço ou outro cenário apocalíptico, não muda o fato de que o plano para manter o governo seria basicamente o mesmo. Mas antes de podermos entender como o governo dos Estados Unidos planeja se proteger de ser destruído, precisamos voltar no tempo para descobrir por que e como o plano foi criado pela primeira vez. E isso nos dará uma melhor compreensão de como ele operaria hoje, já que grande parte do plano permanece classificada pelo governo dos Estados Unidos. Antes de mais nada, observemos as alterações feitas nos procedimentos de preparação para uma guerra nuclear durante a presidência de Jimmy Carter. Essas mudanças formaram a base de um plano para garantir a segurança de futuros presidentes e altos funcionários, mantendo o governo dos Estados Unidos operacional em caso de dia do juízo final. Ao longo da história, os governos não precisavam se preparar para um juízo final, pois não existiam armas capazes de aniquilar informações em cidades inteiras. Não foi até a primeira bomba nuclear ser desenvolvida nos Estados Unidos, como resultado do Projeto Manhattan, que esse aspecto sombrio da guerra se tornou uma realidade. Uma vez que os Estados Unidos, a União Soviética e várias outras nações criaram armas nucleares, a destruição de capitais inteiras, e os governos nelas se tornou um problema muito real. A Guerra Fria fez com que Jimmy Carter e seus conselheiros refletissem intensamente sobre as consequências de um ataque nuclear da União Soviética e a resposta governamental. Os Estados Unidos foram o primeiro país a ter uma guerra nuclear. Ray Derby foi o homem que liderou o governo dos Estados Unidos para o futuro, criando um plano inicial de sobrevivência para o dia do juízo final. Durante a Guerra Fria, Derby subiu nas fileiras do governo. Ele se tornou o especialista de referência em preparação para emergências e resposta a desastres nos Estados Unidos. Derby implementou exercícios de evacuação não combativa nos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte no início de sua carreira, junto com o preparo dos homens que supervisionavam os exercícios quando ele não estava presente. Uma vez de volta aos Estados Unidos, Derby liderou várias forças-tarefa governamentais sobre defesa civil contra acidentes e ataques nucleares, biológicos e químicos. Em 1977, quando Jimmy Carter tomou posse, Ray Derby comandava o escritório de operações da Virgínia Ocidental na Agência Federal de Preparação da Administração de Serviços Gerais. Foi alguns anos depois que o Plano de Emergência Federal D exigiu que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América desenvolvesse e implementasse suas próprias contingências do dia do juízo final. Isso envolvia a criação de instalações subterrâneas e bunkers para a continuação das operações de cada departamento. Ray Derby foi encarregado pela Agência Federal de Proteção para avaliar a adequação dos planos e instalações de cada departamento para operações de emergência. O que Derby descobriu foi que muito poucos levaram a tarefa a sério.
Caso o governo dos Estados Unidos tivesse que enfrentar um cenário apocalíptico no futuro, haveria pouca esperança de sobrevivência para a maioria de seus ramos. Derby constatou que a maioria das agências raramente praticava o Plano D, e muitas nem divulgavam os procedimentos de emergência a OS funcionários. Os registros vitais não eram protegidos ou mantidos de forma a resistir a um grande ataque ao país. A última vez que várias dessas agências governamentais consideraram sobreviver a uma guerra nuclear foi na crise dos mísseis de Cuba, há mais de 15 anos, em 1962. O governo dos Estados Unidos, em sua maior parte, via seu vasto arsenal nuclear como principal forma de dissuasão estratégica, prestando pouca atenção à defesa civil em caso de pior cenário. Isso significava que o governo havia gasto bilhões e bilhões de dólares dos contribuintes para atualizar seu dissuasor nuclear, mas fez muito pouco para proteger a população e o governo de um ataque, caso uma guerra nuclear estourasse. O que Derby descobriu foi que não havia necessariamente falta de financiamento para o Plano D, apenas não estava sendo implementado da maneira correta. O público dos Estados Unidos desejava um programa de defesa civil para enfrentar um apocalipse, porém acreditava que o governo estava preparado. Na verdade, a proteção consistia principalmente em um grande arsenal de armas nucleares, sem uma estratégia concreta para auxiliar a população. Na década de 1970, a retórica sobre aniquilação nuclear diminuiu, e os americanos e seus órgãos governamentais estavam alheios ao que ocorria. Todos assumiram que alguém estava cuidando dos planos de preparação para o fim do mundo, mas na realidade, nada estava sendo feito. Uma vez no cargo, Jimmy Carter descobriu que os Estados Unidos estavam gastando menos de 100 milhões de dólares por ano em defesa civil. Isso contrastava fortemente com os 30 bilhões de dólares que os Estados Unidos gastavam anualmente na atualização de seu arsenal nuclear. Em setembro de 1978, Carter anunciou a incorporação da defesa civil do país ao Programa de Dissuasão Estratégica, acreditando que um governo e população vulneráveis a um ataque nuclear não sobreviveriam ao dia do juízo final. Derby e a Agência Federal de Proteção realizaram uma extensa pesquisa, revelando que muitos abrigos antinucleares estavam inadequados e necessitavam urgentemente de reparos. Outros teriam que ser totalmente substituídos. Não havia absolutamente nenhum plano federal sobre como evacuar um grande número de pessoas em caso de ataque. Nem mesmo o exército havia conseguido fazer isso. Os EUA não tinham procedimentos para proteger seus militares de uma ameaça nuclear maciça. A conclusão é que, em caso de evento apocalíptico, o governo dos Estados Unidos e seus cidadãos provavelmente não sobreviveriam. Isso resultou na criação de uma nova estratégia, à base do atual plano de sobrevivência ao dia do juízo final do governo. No início da pressão por um plano de contingência melhor, Carter e sua administração tinham metas ambiciosas. Em uma guerra nuclear, o governo buscaria proteger ao menos 80% da população, o que precisaria ser feito com um orçamento operacional anual de menos de 250 milhões de dólares por ano. Considerando a população dos Estados Unidos da época, 223 milhões, isso não parece muito. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Agência Federal de Gestão de Emergências, criada em 19 de junho de 1979, foi apoiada pelo presidente e seu novo plano. John Macy tornou-se o primeiro diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências. Ele já havia ocupado vários cargos governamentais, como o de organização e pessoal, diretor da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos em Los Alamos e presidente da Comissão do Serviço Civil. O presidente Carter deu à Agência Federal de Gestão de Emergências a autoridade para encarregar o Conselho de Segurança Nacional e o Pentágono de ajudar a supervisionar a preparação civil do país. Para Ray Derby, isso foi um sonho que se tornou realidade. A Agência Federal de Gestão de Emergências assumiria os aspectos subfinanciados do Plano de Proteção Federal e aumentaria as chances de a população e o governo sobreviverem a um evento do fim do mundo. Derby foi incumbido de gerir uma especial instalação no Monte Weather, Virgínia, pela Agência Federal de Gestão de Emergências. Este local seria um refúgio para diversas organizações governamentais durante um evento apocalíptico. Ray Derby supervisionou a construção e expansão do Centro de Operações de Emergência do Mount Weather. Esta instalação precisaria conter um grande estoque de recursos e itens de sobrevivência, além de ter a infraestrutura e o pessoal para permitir que o governo continue operando no caso de uma guerra nuclear. À medida que os planos da Agência Federal de Gestão de Emergência se desenrolavam, algo ficou muito claro. Em um ataque nuclear ou outro cenário apocalíptico, o exército seria essencial para a segurança interna. Isso indicava que, se os Estados Unidos fossem atacados, provavelmente seria preciso aplicar a lei marcial para o exército gerir a distribuição de recursos e proteger partes sobreviventes da sociedade.
Foi descoberto que o plano de sobrevivência ao dia do juízo final do governo indica a necessidade do exército em caso de ataque nuclear iminente. É provável que a lei marcial seja iniciada antes do evento real. Isso seria feito para que um grande número de pessoas pudesse ser afastado de alvos estratégicos militares e governamentais para mitigar a perda de vidas, embora não haja um plano claro de como isso seria feito. Por razões óbvias, o governo e o exército preferem não divulgar este aspecto do plano do dia do juízo final, pois é provável que os cidadãos dos Estados Unidos reajam negativamente ao exército receber poder e controle absolutos sobre suas vidas. O plano do dia do juízo final, não militar, levou à construção de mais locais de evacuação governamentais. O chefe do Estado-Maior Conjunto recebeu a tarefa de designar 60 oficiais para locais de realocação em caso de ataque. Esses importantes agentes governamentais iriam principalmente para o Centro de Operações de Emergência do Monte Weather, supervisionado por Ray Derby. No entanto, havia locais alternativos em Hagerstown, Maryland, Martinsburg, Virgínia Ocidental, na base principal perto de Quantico, Virgínia, e Front Royal, Virgínia. O Departamento Federal de Investigação seria alojado em Quantico, e o Departamento de Estado seria realocado para Front Royal. Então, havia Raven Rock. Isso viraria um prédio de 3 andares na lateral da montanha Raven Rock, próximo a Blue Ridge Summit, Pensilvânia. Dentro da montanha está o que só pode ser descrito como uma pequena cidade. Há um departamento de bombeiros, uma delegacia, instalações médicas de última geração e vários refeitórios. Raven Rock tem a capacidade de operar 24 horas por dia e é um dos locais-chave para os funcionários do governo migrarem em caso de um cenário de fim do mundo. Na década de 1990, a instalação começou a se deteriorar com o fim da Guerra Fria e a diminuição da ameaça de guerra nuclear. No entanto, após os ataques de 11 de setembro, um novo interesse foi depositado em Raven Rock e desde então tem sido reformado. Desde a administração Carter, muitas mudanças, especialmente tecnológicas, aconteceram. O plano do governo para o dia do juízo final era realocar a maioria dos funcionários principais para o Mount Weather de helicóptero. Mas o exército e a força aérea não tinham quase aeronaves suficientes para levar todos até lá. Então muitos funcionários do governo teriam que encontrar seu próprio caminho até o bunker. Havia também o fato de que não estava exatamente claro se o sistema de comunicação no Mount Weather seria capaz de resistir a um ataque nuclear. Obviamente isso não era ideal, mas o plano de emergência federal D ainda estava em sua infância. Havia também o problema de descobrir como seria lançado um contra-ataque no caso de um ataque nuclear. Apenas o presidente e o vice-presidente tinham maletas de emergência, mais conhecidas coloquialmente como futeboys nucleares. Era uma preocupação real para os militares saber que, se tanto o presidente quanto o vice-presidente estivessem incapacitados, ninguém mais no governo teria os códigos para lançar o próprio arsenal nuclear dos Estados Unidos. Para manter algum tipo de linha de sucessão e, portanto, saber quem estava no comando, nomes de código foram dados a cada indivíduo na lista. Por exemplo, na época, o presidente da Câmara, Thomas P. O'Neill Jr., foi o primeiro a dizer Dia da Bandeira ao oficial de emergência do Pentágono para assumir controle do país e de suas armas nucleares. O presidente pro tempore do Senado usaria a frase de código 4 dedos, e o secretário de Estado poderia autenticar sua identidade e assumir o controle do governo dizendo desvanecer. Provavelmente, com tecnologia avançada e planos de contingência, a autenticação da linha de sucessão seria mais segura se o apocalipse ocorresse hoje. Contudo, isso é incerto. Vale ressaltar que a linha de sucessão foi estabelecida na Constituição dos Estados Unidos da América pela Lei de Sucessão Presidencial de 1947. A ordem da linha de sucessão foi criada com base na ordem em que as posições foram criadas. Portanto, a atual linha de sucessão tem 18 pessoas e segue: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente pro tempore do Senado, secretário de Estado, secretário do Tesouro, secretário de Defesa, procurador-geral, secretário do Interior, secretário de Agricultura, secretário de Comércio, secretário do Trabalho, secretário de Saúde e Serviços Humanos, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, secretário de Transportes, secretário de Energia, secretário de Educação, secretário de Assuntos de Veteranos e o secretário de Segurança Interna. Durante o discurso sobre o Estado da União, o único momento do ano em que todos na linha de sucessão são convidados a participar, um membro da linha é escolhido para esperar o evento em um bunker não divulgado, enquanto todos os outros estão reunidos no prédio do Capitólio, caso seja destruído com todos dentro. A Agência Federal de Gestão de Emergências teve muito a ponderar nos primeiros anos ao construir planos de fim do mundo para o governo. Eventualmente, optou por um plano flexível e descentralizado com uma infinidade de abrigos contra quedas do governo em todo o país,
aumentando assim as chances do governo sobreviver a um cenário de fim do mundo no futuro. A ideia era que a maioria das organizações governamentais importantes seria dividida e atribuída a quadros interagências de 50 pessoas. Haveria 5 desses grupos, e cada indivíduo neles teria um local pré-planejado para IR, que seria seguro e conectado ao presidente para garantir que o governo pudesse continuar funcionando. As equipes de suporte de 50 pessoas, codinomeadas Treetop, se dispersariam aleatoriamente para milhares de locais protegidos pelo país. Isso asseguraria que, ao presidente tomar uma decisão, todas as agências governamentais estariam aptas a implementar o declarado por ele, ao menos teoricamente. Este plano ainda enfrentou problemas com a autenticação de ordens devido à falta de tecnologia avançada. Durante a gestão de George W. Bush, o governo tinha capacidade para rastrear sucessores presidenciais via satélite e celular, facilitando a identificação de quem deveria comandar. Equipes de 50 pessoas foram organizadas para atuar como o executivo do país por 6 meses, em caso de dia do juízo final. Hoje, as alocações de orçamento para as equipes de suporte ao sucessor são muito maiores do que no passado. O Pentágono tem continuamente testado centros de comando móveis fortificados. A Força Aérea integrou a largura de banda eletromagnética em satélites dedicados a garantir a continuidade do governo. Grandes investimentos foram feitos em locais de proteção contra a radiação, como o Monte Weather, destino provável do presidente em um cenário apocalíptico. Curiosamente, o plano de sobrevivência do governo dos Estados Unidos se concentra não apenas em salvar pessoas, mas também dá imensa importância à preservação de certos documentos e obras de arte no caso de um ataque catastrófico. Por exemplo, o Arquivo Nacional foi encarregado de garantir o grupo de documentos da liberdade antes de tudo, que consiste na Declaração de Independência, na Constituição dos Estados Unidos da América e na Carta de Direitos. E embora muitas pessoas importantes no governo não tenham transporte para seus bunkers, esses documentos têm um helicóptero especial para levá-los ao Monte Weather, a fim de preservar o legado dos Estados Unidos. Se o tempo fosse limitado e só alguns documentos importantes pudessem ser salvos, certos teriam precedência. A Declaração de Independência seria preservada antes da Constituição. Na Biblioteca do Congresso, o discurso de Gettysburg seria protegido antes da Comissão Militar de George Washington. E durante a Guerra Fria, havia até uma equipe dedicada de guardas do Parque Nacional, cujo trabalho era proteger e evacuar o sino da liberdade da cidade de Filadélfia, se pensava-se que estava sob ameaça. É interessante notar que, neste ponto, existem equipes e transporte dedicados a salvar vários desses objetos inanimados. Além disso, o plano de sobrevivência do dia do juízo final do governo possui poucas medidas para proteger a vida dos cidadãos americanos. É apenas algo a considerar enquanto discutimos os aspectos mais recentes dos planos governamentais para o dia do juízo final. Após o catastrófico evento de fim da civilização ocorrer, o governo sabia que precisaria haver programas em vigor para organizar os sobreviventes e reiniciar o país mais uma vez. Portanto, certas agências foram encarregadas de trabalhos extremamente diferentes após o... Por exemplo, os Correios seriam responsáveis por identificar e registrar quem havia morrido e quem havia sobrevivido ao ataque. E isso porque os trabalhadores dos Correios e a organização conheciam o endereço das pessoas e podiam mais facilmente identificar qualquer sobrevivente da comunidade. Isso implicava que eles deveriam ir de campo em campo de refugiados com pilhas do formulário 801. O formulário 801 registrava as vidas de pessoas falecidas e sobreviventes. O formulário 801 registrava nomes, familiares sobreviventes e outras informações pessoais. Os formulários retornariam ao correio, onde seriam classificados para registrar quem ainda estava vivo e quem havia falecido. Acreditava-se também que o correio poderia reunir famílias separadas e enviadas a diferentes campos usando os formulários. Milhões e milhões de cópias do formulário 801 foram impressas e mantidas em correios por todo o país. O Serviço de Parques administraria os campos de refugiados. Este trabalho foi designado ao Serviço de Parques porque acreditava-se que os parques nacionais e florestas nacionais seriam menos prováveis de serem alvos em caso de uma guerra nuclear. Logo, quem melhor para gerir os campos senão os guardas que frequentam diariamente os parques? O Departamento de Agricultura foi encarregado de se unir a Nabisco para criar um biscoito que pudesse sobreviver ao fim do mundo e alimentar a população. 160 milhões de toneladas dos biscoitos de sobrevivência Nabisco foram produzidos, enlatados e armazenados. Foram armazenados em abrigos governamentais na nação. Por mais perturbador que pareça, foi informado à Receita Federal que, até após o apocalipse, continuariam a coletar impostos. Acreditava-se que, após uma guerra nuclear, o governo precisaria de fundos para reconstruir e contra-atacar o agressor. Portanto,
A Receita Federal recebeu a tarefa de arrecadar dinheiro para manter o governo funcionando. O Reserva Federal montou um bunker em Monte Pony, Virgínia, armazenando 2 bilhões de dólares como reserva de emergência. O Reserva Federal estabeleceu um bunker em Monte Pony, Virgínia, com 2 bilhões para sustentar a economia por cerca de 18 meses. Em 18 meses, os Estados Unidos poderiam provavelmente começar a imprimir moeda novamente. Curiosamente, boa parte do capital do fundo de emergência está em notas de 2 dólares. Isso se dá pois, na década de 1970, quando a denominação foi apresentada ao público, o governo percebeu que as pessoas rejeitavam seu uso. O Tesouro dos Estados Unidos embalou a vácuo todas as notas de 2 dólares que pôde, na próxima semana, ao invés de destruí-las para retirá-las de circulação, e colocaram-nas em um bunker protegido como meio de financiar a economia após uma guerra nuclear. Partes do plano de sobrevivência do dia do juízo final ainda existem, com modificações conforme o país cresceu e a tecnologia avançou. Agora há 4 complexos principais designados a certos membros do governo. Eles são o Centro de Operações de Emergência Presidencial, Complexo da Montanha Raven Rock, Centro de Operações de Emergência do Monte Weather e o Complexo da Montanha Cheyenne, nos Estados Unidos, de onde o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte operaria. Depois, há a Condição de Prontidão para a Continuidade do Governo, ou CODCOM, que é o sistema de classificação usado para identificar qual nível de ameaça o governo está enfrentando e o que eles devem fazer. Isso é semelhante a OS níveis de condição de prontidão de defesa, exceto que representa a prontidão do governo em vez da prontidão militar durante um ataque nuclear. Na condição de prontidão para a continuidade do governo 4, o país está em paz, e as operações regulares continuam como de costume. Todos os servidores públicos devem alcançar um local alternativo em até 12 horas após um ataque. No condição de prontidão para a continuidade do governo 3, o governo está em um estado de prontidão elevada. Funcionários de alto escalão devem informar um escritório de vigilância sobre sua localização, caso a situação piore. Todo servidor público deve se realocar para um local alternativo em até 8 horas. Todo ano, quando o presidente faz seu discurso sobre o Estado da União, o governo está em COGCOM 3, já que muitos funcionários-chave estão localizados no mesmo prédio. Um aspecto do COGCOM 3 é que uma pessoa na linha de sucessão deve ser movida para um local seguro para ser o sobrevivente designado. No condição de prontidão para a continuidade do governo 2, todo o pessoal governamental essencial deve ser capaz de chegar a uma instalação de realocação dentro de 4 horas. Também neste nível, o dia do juízo final pode ocorrer a qualquer instante. No condição de prontidão para a continuidade do governo 1, todo o pessoal deve se realocar imediatamente para seus locais secundários designados. Os planos de contingência neste ponto exigem que as agências se dividam em 3 grupos diferentes: Esquadrão Classe A, Equipe B e C-Team. Esquadrão Classe A se realoca para bunkers relativamente próximos à instalação onde trabalham. Alguns estão sob os edifícios. Equipe B se muda para o Monte Weather, ou outro grande abrigo anti-radiação na região. C-Team se realoca para um local não divulgado mais distante, caso o Esquadrão Classe A e Equipe B não consigam desempenhar suas funções ou a comunicação seja perdida. O presidente está em uma posição única porque ele tem várias opções se o dia do juízo final ocorrer. Ele poderia ser protegido em um bunker na Casa Branca a qualquer momento. Depois, há o Centro de Operações de Emergência do Mount Weather, onde, se o presidente tivesse tempo para ser levado no Marine One, ele poderia comandar todo o país de dentro da montanha. Mas muitos presidentes e alguns funcionários do governo declararam abertamente que prefeririam permanecer em seus escritórios e afundar com o navio, por assim dizer. Nesse ponto, o presidente poderia continuar dando ordens até que uma explosão nuclear consumisse a Casa Branca. Contudo, um local mais seguro que os muitos bunkers pelo país poderia ser o céu. O Air Force One é definitivamente uma opção para o presidente enfrentar o apocalipse. Mas existe outra aeronave que seria ainda mais provável de abrigar o presidente em caso de um cenário de fim do mundo. Qualquer aeronave onde o presidente estiver se torna o Air Force One. O mesmo valeria para o Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post. No entanto, esta não é uma aeronave típica. O E-4 pode ser usado como um posto de comando móvel para a Autoridade de Comando Nacional, que é o presidente, o secretário de defesa e quaisquer outros oficiais a bordo. Quando em uso, esta aeronave é conhecida como o Centro Nacional de Operações Aéreas. Ter o presidente e conselheiros próximos a bordo da aeronave é benéfico de várias maneiras. Por um lado, todo o país pode ser administrado a 35 mil pés acima do solo. A aeronave pode ser reabastecida em voo, não precisando pousar até que a comida e água a bordo acabem. Com uma vasta quantidade de suprimentos a bordo, o E-4 pode ficar no ar por semanas consecutivas. Seria um local mais seguro se bombas nucleares estivessem caindo, do que qualquer lugar no solo.
O plano do governo para o dia do juízo final foi ajustado e ampliado ao longo do tempo. Atualmente, é provável que o governo sobreviva ao dia do juízo final. Contudo, é importante enfatizar que não há planos concretos para auxiliar o público a sobreviver a um ataque nuclear ou a qualquer outro evento apocalíptico. Não está claro quem o governo supervisionará. Enquanto os servidores públicos estiverem em bunkers ou fortalezas voadoras, o caos se espalhará pelos Estados Unidos. O exército pode ser convocado para auxiliar e manter a ordem. Mas se bombas nucleares caírem, isso terá pouca importância. Portanto, mesmo que o governo dos Estados Unidos tenha um plano para o dia do juízo final, não é certo que isso teria relevância após a poeira assentar. Assista agora ao vídeo Verdadeira Razão pela qual a China não pode invadir Taiwan. Veja, estes estados seriam sacrificados numa terceira guerra mundial.